Fala comigo, torcedor. Eu sou o Luiz Cláudio. Sejam bem-vindos ao canal Pra Sempre Fluminense. Aqui o bate-papo é de tricolor para tricolor. Vem comigo, vamos para a resenha. Como vocês viram no título do vídeo, o Fluminense poderia jogar bem melhor se o Abel não fosse tão teimoso, né? Vamos já repercutindo a vitória de quinta-feira, vamos já projetando o próximo jogo, que já é amanhã. Vamos tentar entrar na cabeça do Abel Braga, entender o que ele pensa desse time do Fluminense. Na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, o Fluminense poderia jogar bem melhor se o Abel fizesse a escalação certa para o time, né? A gente não quer a gente quer tomar o lugar do Abel, não. A gente quer entender por que o Abel insiste com um esquema e com jogadores que não dão certo, e aí no segundo tempo tem que mudar tudo, correr atrás de resultado e tal. Deu certo contra o Botafogo, mas vai dar certo sempre? Então vamos discutir isso nesse vídeo. Então vou deixar um like para o YouTube recomendar o canal Pra Sempre Fluminense para mais amigos tricolores. Então é isso aí, galera. O Fluminense chegou à quinta partida no Campeonato Carioca, com 4 vitórias consecutivas, sendo 2 em clássicos, né? E aí a gente vai questionar: será que as críticas sobre o Abel Braga estão sendo injustas? Inclusive no jogo contra o Madureira, que foi a segunda partida do campeonato, a primeira vitória, né? O Fluminense tinha estreado perdendo para o Bangu por 1-0, e na partida contra o Madureira, lá em Volta Redonda, o técnico foi muito criticado, foi xingado, e o clima já não estava legal. Apesar da vitória, ele minimizou as críticas, falou que entende chateação do torcedor, mas que ele vai trabalhar com as convicções dele. Vou trabalhar, usou a frase: se tiver que errar, vou errar pela minha cabeça. E na partida seguinte, contra o Audax, lá na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, o Fluminense venceu por 1-0, também não fez uma boa partida, e aí ele disse a frase que deixou todo mundo preocupado. Eu prefiro segurar o resultado do que sofrer o gol de empate, né, contra o Audax, né, que é o lanterna do campeonato, né, o time que veio da segunda divisão, um time fraco, que vai voltar para a segunda divisão pelo jeito, porque o time é muito fraco, e o Fluminense e o Abel ficou com medo do Audax e não botou o time para frente. E aí vieram os 2 clássicos, né, contra o Flamengo e contra o Botafogo. Claramente a postura do time foi diferente, foi claro isso. Contra o Flamengo nós conseguimos, pelo menos em alguns momentos do jogo, jogar de igual para igual, né? A gente lembra que em clássicos passados contra o Flamengo, esse time o mesmo time do Flamengo que tem talento, que gosta de ter a bola, que gosta de amassar o adversário, o Fluminense viu o Flamengo jogar, né? Sucumbiu à pressão sim, ele até conseguiu em alguns momentos vencer, empatar, mas sempre tomando sufoco, sempre sendo amassado pelo adversário. E no Fla-Flu desse ano, o Fluminense, primeiro tempo, lógico, não tem jeito, tomou pressão do Flamengo, mas no segundo tempo saiu pro jogo, e aí acabou conseguindo o gol da vitória, e a vitória, né? O trunfo diante desse poderoso time do Flamengo. Quanto ao Botafogo, um primeiro tempo razoável e um segundo tempo fantástico. Só que aí a gente questiona por que o Fluminense só joga bem no segundo tempo. A gente já tinha falado isso no vídeo de ontem. Joga bem no segundo tempo porque o Abel monta a escalação, escala o time errado, e aí ele tem que consertar no segundo tempo. Entra jogadores que mudam o panorama da partida. Então, por que esses jogadores não são titulares? O que falta esses jogadores fazer para serem titulares? E por que o técnico não joga com um armador? Ele já deu declaração, inclusive ele também é muito criticado nas suas coletivas, porque ele fala algumas coisas totalmente sem sentido nenhum. E ele já tinha declarado que não necessariamente o Fluminense vai jogar com armador. Segundo a cabeça dele, o Fluminense não precisa de armador. Pô, Abel, aí fica difícil, né, Abel? Fica meio complicado, né, defender você. Esse Abel 2022, ele tá menos retranqueiro e menos defensivo do que anos anteriores. Mas ainda é um técnico muito receoso, que tem medo do contra-ataque, medo de jogar para cima e tomar o contra-ataque, de tomar o revés. Eu quero ver como é que ele vai conseguir reverter no jogo, tipo, 2 gols de diferença, né?
Contra o Bangu, ele tomou o gol do Bangu foi no primeiro tempo, ele não conseguiu empatar porque jogou mal. Se jogasse bem, ele tinha pelo menos empatado aquele jogo, mas o time jogou mal, não teve jeito. Contra o Botafogo, com todo respeito ao Botafogo, a história do Botafogo, mas esse Botafogo que a gente está vendo aí, tudo bem, o Botafogo é em reconstrução, o time virou clube empresa, foi comprado, né, inclusive até o treinador, Anderson Moreira, né, velho conhecido do torcedor do Fluminense, inclusive, foi demitido após a derrota para o Fluminense, mas aí não é questão porque perdeu o Fluminense, é porque, né, o clube tem dono, então está sendo feita uma reestruturação, mas a verdade é que o time do Botafogo é muito fraco, então não tem como ter um parâmetro. Volto a falar. O Fluminense ganhou do Flamengo, ok, foi maravilhoso, a torcida cantou, ganhar a Fla-Flu é normal, e ganhar a Fla-Flu é muito bom, é muito gostoso, mas a gente tem que ter na consciência que o time não jogou tão bem, que o Flamengo jogou melhor, que o Marcos Felipe salvou o time no final, e que se não fosse o VAR, a gente teria perdido aquele jogo de 2-1, porque no campo o juiz achou um pênalti que ninguém viu e validou um gol que estava impedido. Quer dizer, ele não validou porque ele esperou a revisão do VAR. Mas se não tivesse VAR, era gol. Então, a gente tem que... a gente não pode usar muito a vitória do Flamengo. Ganhamos de um grande time. Ok, ganhamos. Mas não jogamos o futebol que a gente quer que o time jogue. Que acha que o time joga, que acha que o time precisa jogar. Porque o Campeonato Carioca, os times grandes estão se encontrando, times pequenos são fracos. Quando jogar um Campeonato Brasileiro e principalmente a Libertadores, vai ter muita dificuldade. Então o time precisa criar mais. Eu não entendo, eu não consigo entender. O Fluminense, há anos, né, vem com dificuldade na criação porque não tem um camisa 10 clássico. Né? Tivemos aí, né, assim, fazendo um exercício de memória assim, muito rápido, tivemos o Gustavo Scarpa, que ele sim era um camisa 10, era um armador do time. Tudo bem que a torcida tem ranço do Scarpa, mas a verdade é que o Scarpa, a maioria dos gols do Fluminense saía nos pés do Scarpa. Scarpa fazia o time jogar. E tivemos o Sornosa, que começou bem e depois caiu muito de produção. Eu não consigo lembrar de outro camisa 10 clássico, né? Teve o Ganso, né? Mas o Ganso é um caso à parte, né? Já fiz vídeo aqui no canal falando sobre o Ganso. O Ganso é um caso à parte. E agora o Fluminense investiu pesado num camisa 10 clássico, né? Que é o Natan, e o Abel não utiliza. Né? Eu até vi em alguns grupos de WhatsApp, vi no Twitter que o Abel talvez não esteja utilizando o Natan, porque o Natan vem cansando muito nos treinamentos. Fisicamente ele não está bem. Eu espero que seja isso, né? Porque não tem como você abrir mão de um jogador que pode dar qualidade ao time do nada. Tem que ter um motivo. Não pode ser assim, não quero. Não é possível que o Abel não goste do futebol do Natan. Né? Como ele já deixou claro aí, ele está deixando claro que não gosta do futebol do Marlon com esse Cristiano aí, Cris Silva aí, jogando tão mal, né? Ele teve uns lampejos ali contra o Flamengo, mas já voltou a jogar mal contra o Botafogo. Né? Um investimento de 9 milhões, a gente já falou muito aqui. Inacreditável como o Fluminense investiu um caminhão de dinheiro num jogador ruim. Tendo o Marlon que, pelo menos, o que ele jogou no reta final do ano passado, ele merecia ter uma chance. E aí contrata um jogador caro, que joga bem menos do que o Marlon jogava no passado. Tudo bem, é adaptação, ele veio de um futebol tecnicamente muito fraco, que é da Moldávia, de repente precisa de um tempo para se adaptar. Mas é o que eu falo da meritocracia. Né? Tem que jogar quem está melhor. Então, bom, o Marlon não foi relacionado contra o Botafogo porque sentiu um desconforto, talvez fique um tempo parado, tá com edema na coxa, né? Mas a gente tem que colocar o Marlon para jogar. O que o Marlon jogou ano passado é muito mais do que esse Cristiano está jogando. E aí vai revezando, jogando quem está melhor. Não pode ficar insistindo, tendo opções no elenco para fazer o time jogar melhor. A mesma coisa no lateral direito. Poxa, sei lá, faz um esquema, coloca o Luiz Henrique de ala, o Caio Paulista, ou então pega o Johnny. Eu queria ver o Johnny. Comentaram nos sites, o Netflix tinha falado que o Johnny agradou a comissão técnica, pode ser testado no Campeonato Carioca, porque o Campeonato
Campeonato Carioca é o espaço para você treinar, para você experimentar jogadores assim como o Johnny, como jogadores novos assim. Né? Não é pegar o garoto e botar na fogueira numa partida de Libertadores. Bota o garoto para jogar, deixa o Samuel Xavier no cantinho ali, dá a chance pro Johnny. Não é possível que o Johnny vai jogar tão mal como o Samuel Xavier tá jogando. Jogando muito mal, na defesa tá mal, no ataque tá mal. Inacreditável, né? Como ele tá mal, tanto que ele foi sacado no segundo tempo, mesmo o Fluminense não tendo lateral contra o Botafogo, né? Não, mesmo o Fluminense não tendo. O Fluminense veio pro jogo sem laterais, reservas, né? Só tinha o Cris Silva para jogar na lateral esquerda e só tinha o Samuel Xavier para jogar na direita. O técnico não quis saber, não, mesmo sem ter lateral para substituir, puxou o Iago para jogar na ala, pela direita, porque ele percebeu que Samuel Xavier estava fazendo uma partida péssima, tenebrosa. Então por que vai insistir de novo o Samuel Xavier como titular, gente? Pelo amor de Deus, Abel, não tem lógica isso. A mesma coisa é o ataque, né? Mais uma vez, eu até falo isso com dor no coração porque eu gosto dele. Mas até quando você vai insistir com o Fred, o Abel? O Fred não tem mais condições. Se o Fred não está conseguindo jogar enfrentando os times fracos do Campeonato Carioca, que dirá o Libertadores, no Campeonato Brasileiro? Tudo bem, ele é experiente, ele sabe ali os atalhos do campo, onde ele pode ir que não precisa se cansar muito. Mas nessas primeiras partidas ele tem atrapalhado mais que ajudado. Até agora não marcou nenhum gol. Não teve nenhuma grande finalização, sabe? Até aquela jogada de pivô que ele sabe fazer, não vem fazendo, não tem feito. E toda vez que o Cano entra, tudo bem, o Cano jogou todas as partidas, né? Uma como titular e as outras 4 entrando no segundo tempo. Só tem um gol, justamente na partida que ele foi titular. Mas só tem um gol só marcou um golzinho. Mas o desempenho dele mostra que ele tem que ser titular, porque ele deixa o ataque mais leve e mais rápido. O Fred deixa o ataque pesado. E o John Arias, tudo bem, John Arias ele teve dois fatores que prejudicaram o futebol dele ano passado. Primeiro foi a má utilização dele, tanto pelo Roger como pelo Marcão. Né? E também tem a adaptação, porque é um jogador novo, jogador estrangeiro, que demora mesmo. O próprio Arrascaeta, que hoje está aí brilhando no Flamengo, eu lembro dele lá no Cruzeiro, no começo dele, ele era muito, muito, muito irregular, porque era novo na época, um jogador vindo de fora, um jogador estrangeiro, ele precisa de mais tempo para se adaptar. Né? Talvez esse ano seja o ano do John Arias se adaptar. E toda vez que ele entra bem. E contra o Botafogo, ele entrou numa posição que não costuma render muito, que é de meia. Né? A gente viu que ano passado o Marcão tentou colocar o Arias de meia várias vezes e não deu certo. E na quinta-feira ele entrou como meia e funcionou. Então, John Arias, o Cano, né? E a possível entrada de um meia, que seja o Paulo Henrique Ganso, né? Fazer o quê? Mas, para mim, essas 3 modificações, ela tem que ser... as 4, né? Porque tem também a lateral direita. Essas 4 modificações, elas têm que ser feitas para melhorar o futebol do Fluminense. Detalhe, o Fluminense tem 5 gols no campeonato. 4 gols, jogada de bola parada. Tudo bem, bola parada faz parte do jogo, mas não dá para depender da bola parada o tempo todo, né? Você tem que ter um sistema de criação de jogadas, que o Fluminense não tem. Não tem também porque falta o jogador ali, aquela engrenagem que vai fazer o time funcionar. Então, Abel, não sei se é teimoso, Abel. Bota o time que tem que jogar, Abel. Pelo amor de Deus. Libertadores está aí, o Fluminense tem mais 2 jogos, mais 3 jogos, né? Portuguesa, Nova Iguaçu e Volta Redonda antes de enfrentar o Milionário da Colômbia. Né? O Fluminense precisa melhorar o seu futebol na parte técnica. A parte física está legal. Os jogadores têm se doado em campo. Felipe Melo, que não vai jogar contra a Portuguesa, que tomou o 3º amarelo. Né? Ele tem muita raça tem vontade e acaba contagiando todo mundo, né? Raça, vontade, disposição, com ele não tem bola perdida. Tá? O Nino fez uma partidaça contra o Flamengo, jogou bem contra o Botafogo, tá crescendo. Nino, que a gente lembra aí que ano passado teve algumas partidas ruins, andou entregando ouro, né? Talvez a medalha de ouro na Olimpíada parecia ter subido a cabeça, mas esse ali ele entrou bem.
também teve contusão, né? Ficou um tempo parado por causa de contusão, entrou bem. O David Braz, que teve uma atuação tenebrosa contra o Bangu, depois dali ele só subiu, jogou muito contra Flamengo e Botafogo. E André e Iago Felipe não tem nem o que falar, né? Pelo amor de Deus, né? Eles estão jogando muita bola no meio campo, jogando os dois, marcando muito bem e chegando na frente. Principalmente o Iago, que tem sido, né, o maestro que era para ser o Natan, mas que não é porque o Abel não quer. Então, a parte da disposição, da vontade, o time tem mostrado em campo. Falta a parte técnica, né? E isso, lógico, com o tempo, né, com o trabalho, mas também com atitudes que o técnico deveria tomar e não está tomando. A gente não pode ficar dependendo de, não, segundo tempo a gente muda e melhora. Se toma um 2-0, como é que você vai reverter? O jogo tem 90 minutos, não tem só 45. Então você tem que montar um sistema de jogo que funcione em 90 minutos. Não pode ficar contando, segundo tempo eu boto lá os reservas e a gente vai virar o jogo. Não pode pensar assim. Lembrando, hein, contra o Milionários, lá na Colômbia, em Bogotá, altitude de quase 3.000 metros. Tá? E o Fluminense tem, na sua história, 2 títulos que nós perdemos por causa da altitude, né? Copa Sul-Americana e Copa Libertadores. Então o Fluminense tem uma dificuldade enorme de jogar na altitude. Então o time vai precisar um sistema de jogo que funcione os 90 minutos, não só 45, porque de repente, quando o time resolver jogar, vai ser tarde demais. Mas isso aí depende do Abel. O Abel tem que colocar a cabeça dele para funcionar. Para ele tá tudo bem, mas não tá. A gente sabe que não tá. E a gente sabe que esse elenco do Fluminense foi montado para jogar o futebol muito melhor do que vinha jogando nos anos anteriores. A diretoria fez a parte dela, contratou peças que encaixam bem nesse time, mas falta o nosso engenheiro saber montar a melhor estratégia para o futebol do Fluminense. Tá legal, galera? Então amanhã tem vídeo de pré-jogo, amanhã o Fluminense enfrenta a Portuguesa da Ilha, seria na Ilha, mas o jogo passou para o Engenhão, jogo às 4 da tarde, jogo da Record. Então amanhã o pré-jogo a gente vai falar todas as informações sobre esse jogo. Tá? Então vai deixar um like nesse vídeo para o YouTube recomendar o canal para Sempre Fluminense para mais amigos tricolores. Tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário e, importante, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, coloca no teu status, no teu Instagram, no teu Twitter. Ajude o canal para Sempre Fluminense a crescer mais e mais e mais. Tá legal? Conto com vocês, hein? Grande abraço, saudações.